pessoal, vamos de revisãozinha bacanésima para a gente tirar todas as nossas dúvidas sobre um abraçado aí de temas, né? Um abraçado de temas. Então, vamos nós para a nossa jornada de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês. Então, vamos nós. Primeira questão. Vocês estão percebendo que a questão ela está sozinha no slide, que é para a gente escrever bastante, que é para a gente fazer todas as observações possíveis. Beleza? Então, veja aí, questãozinha de 2009, que trata sobre essa questão de sujeito. Então, me diga aí você qual é o gabarito dessa questão. Antes de você me dar o gabarito dessa questão, olhe só os nomes que aparecem aí, letra A, B, C, D e E. Beleza? Veja só, o que é um sujeito interactante, composto, oculto, determinado, oração sem sujeito? Pessoal, esse conteúdo ele aparece lá no começo da sintaxe. Belezinha? Ele vai aparecer lá no começo da sintaxe. Aí você percebe assim, poxa, sujeito. Simon, eu não me lembro o que é o sujeito. Pronto. O sujeito pode ser um ser, pode ser um acontecimento, e ele tem um poder de conjugar o verbo, beleza? Quando ele aparece, quando a oração tem sujeito, ele vai conjugar o verbo. É tanto que quando você estuda concordância verbal, é necessário que você estude uma relação do verbo com o sujeito. Por isso que uma das primeiras observações sobre concordância verbal é em cima do sujeito composto. Será se o verbo vai variar se vier antes? Será se o verbo vai variar se vier depois? Pronto, você aprende justamente aquilo. Justamente aquilo. E aqui também será dessa forma. Lembrando, sujeito, ele pode ser um acontecimento, pode ser um ser. E o que é que pode servir como núcleo do nosso sujeito? Aí eu lhe pergunto, o que é que pode funcionar como núcleo do nosso sujeito? O núcleo do sujeito, pessoal, enquanto eu estou fazendo essa revisão aí, tente resolver a questão se você já sabe dessa revisão aqui, se você já lembra dos núcleos. O núcleo do nosso sujeito, ele pode ser um substantivo, belezinha? Se você for olhar, basicamente, o núcleo como um substantivo, pode ser qualquer coisa, beleza? Como, por exemplo, um substantivo próprio. A casa está, sei lá, nova. A casa está nova. Você percebe que eu acabei de colocar aqui para vocês justamente um substantivo, beleza? Substantivo concreto, simples, tranquilidade, beleza? Saibam, mas eu também posso colocar um substantivo, sei lá, próprio? Pode, beleza? Pode. Ó, como eu estou vendo aqui o pessoal online, a Bianca está online. Bianca ganhou na loteria. Beleza? Bianca ganhou na loteria. Além de repartir com o professor, a Bianca será o sujeito dessa oração. Beleza? E você percebe que aqui também será um substantivo. Agora, um substantivo próprio, é o nome de uma pessoa. É uma especificação, ok? Uma curiosidade sobre o substantivo próprio, beleza? Todo substantivo próprio ele será concreto. Grave isso aí, lembre disso. Belezinha? E você percebe, pessoal, que tem uma relação direta com o verbo.
O sujeito, ele terá uma relação direta com o verbo. Beleza? Tranquilidade? Veja só. O núcleo também pode ser uma expressão substantivada. O que é uma expressão substantivada? É quando você acaba colocando um determinante diante daquele termo e ele se torna um substantivo. O amar dele é diferente. Você percebe, pessoal, que bem aqui nós temos exatamente essa expressão substantivada. Eu sei muito bem que amar é verbo, beleza? Amar é um verbo. Porém, ele acaba se tornando um substantivo, ou no caso, uma expressão substantivada, devido ao determinante que vem ao lado dele. Sabe o que é um determinante? Pode ser um pronome, pode ser um artigo e por aí vai. Beleza? Não esqueçam disso, por favor. Isso é uma expressão substantivada. Aí você me pergunta, qualquer palavra pode se tornar... Qualquer palavra pode se tornar um substantivo? Sim. Inclusive, a própria palavra substantivo é um substantivo. O que pode ser mais, pessoal? Um substantivo? Ou o núcleo do sujeito? Alguém lembra? Pode ser um pronome. Pode ser um pronome. Se você for ver, ó, nós vamos ao cinema. Nós vamos ao cinema. Você percebe que aqui nós temos o pronome pessoal do caso reto funcionando, belezinha, como o nosso núcleo do sujeito. Tranquilidade? Também pode ser, caso você não lembre aí, também pode ser uma oração. A gente vai ver, inclusive, hoje, aqui nessa aula, vamos resolver questão de orações subordinadas e vai ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é aquela que tem função de sujeito. É o nosso sujeito oracional. Então, veja, ó, oração, como, por exemplo, é provável que Stark vença a batalha. É provável que Stark vença a batalha. Você percebeu, ó, que nós temos uma oração com função de sujeito. Tudo isso aqui, ó, vai ser uma oração. Simon, tem algum problema ela ser subordinada? Não, não tem problema ela ser subordinada. Belezinha? Não esqueça disso. Veja só aí, ó. Além da oração, também você pode ter um verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo. Simon, como é que ficaria? Trabalhar na Polícia Federal, na PF, é o meu sonho. Belezinha? Veja só isso aqui, ó. Trabalhar é justamente um verbo no infinitivo e está funcionando como núcleo do sujeito. Eu não vou colocar aqui, pessoal, o advérbio, mas alguns gramáticos, não todos, como, por exemplo, o Bechara, ele vai afirmar que
também funciona como núcleo do nosso sujeito um advérbio. Moro em Sobral com muito orgulho. Aqui, ó, advérbio de lugar, é o meu, aqui é um ótimo local para morar, por exemplo. Então, esse aqui, dizendo Bechara, que pode funcionar como núcleo do sujeito. Eu, particularmente, nunca vi em prova, mas se o Bechara fala, você pode ter certeza que tem algum fundamento. É um advérbio pronominal, segundo algumas anotações dele. Belezinha? Então, fique atento. Estou fazendo menção aqui porque pode cair, ok? Nunca vi em prova. Eu, particularmente, nunca vi em prova. Mas se cair, lembre, pode complicar na hora e pouquíssimas pessoas vão ter acesso a essa observação. Mas veja só, vamos para a questão. Primeira questão, na frase, querido, deixei seu café pronto na copa. Pessoal, muita gente vai se embananar com essa frase. Porque no momento que ela olhar assim, ela diz assim, opa, querido, quem foi que deixou o café na copa aí, querido? Tá entendendo? Automaticamente, as pessoas já vão se referir ao vocativo. Beleza? Você percebe, ó, que é meio que um chamamento que está acontecendo. Perceberam? É meio que um chamamento que está acontecendo nesse momento aí. Aí você lembra, rapaz, esse chamamento é justamente um vocativo. Aí eu lembro que o vocativo não terá função de sujeito. Coloque como observação, beleza? Coloque aí como observação. Vocativo não tem função de sujeito. Vou colocar aqui, ó, vocativo não tem função de sujeito. Sério, Simon? Sério? É por isso, ó, que nesse exemplo, vou colocar um exemplo bem aqui, ó. Ana, volte aqui. Vocês lembram desse exemplo que eu dei em sala? Ana, volte aqui. Você percebe que bem aqui, ó, nós temos outro vocativo. E isso aqui também não terá função de sujeito. Ou seja, vocativo não tem função de sujeito. Aí você me pergunta, Simon, então qual vai ser o sujeito nesse caso? Deixei, pessoal. Quem foi que deixou o seu café pronto na cama? Eu deixei, não é não? Então, ó, pela desinência do verbo, você percebe que tem bem aqui, ó, um eu, a primeira pessoa do caso reto. Eu deixei seu café pronto na cama. Quando você analisa o sujeito e encontra ele através da desinência, o nome desse sujeito será oculto, implícito, elíptico, ou desinencial. Logo, eu terei aqui a letra C como resposta. Ou seja, aí nós temos um sujeito oculto determinante. Simon, ele será determinante? Lógico, porque você consegue, mesmo ele oculto, determiná-lo. Beleza? Quando ele tiver oculto, entre aspas, falando, é oculto, e você não consegue determinar, ali você tem um sujeito indeterminado, beleza? Que a gente vai ver basicamente como é que funciona. Lembrando as nomenclaturas do sujeito oculto, pessoal. Elíptico é só lembrar daquela figura de linguagem, elipse, beleza? Que é a ocultação de algum termo. Elíptico, desinencial ou implícito. Belezinha? Aqui nós temos as nomenclaturas do sujeito oculto. Simon vai diferenciar como aí? De banca para banca. Tem banca que chama elíptico, tem banca que chama desinencial, implícito, beleza?
está estudando para um concurso de guarda municipal, olha como é que a universidade estadual da sua região costuma tratar sobre isso. Aqui, né, em Sobral, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, aqui do Ceará, ela vai adotar de diferentes métodos. Vai depender muito de quem fez a questão. Tem cara que tem elaborador que chama desinencial, tem outro que chama implícito. Alguns gramáticos mais novos, eles estão deixando essa nomenclatura oculta um pouco de lado. Né? É uma coisa muito antiga, segundo eles. Não faz mal você ainda chamar de oculto, não tem nenhum tipo de problema, beleza? Então, oculto, elíptico, desinencial, implícito. Se você for para outras bancas, FGV, FCC, CESP, outros concursos, ainda militares, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, também pode ser chamado desse leque, belezinha? Ou simplesmente um sujeito simples, sujeito oculto, sujeito desinencial, sujeito implícito e por aí vai. Esse sujeito interactante é um sujeito simples que ele vai interagir com o predicado. Por isso que o nome ele logo sugere isso, beleza? É um sujeito que ele interage com o predicado. Somente isso. Belezinha? Vamos nós, prosseguindo. Assinale a alternativa em que o sujeito não foi corretamente grifado. E aí, pessoal, qual é a opção nesse caso? Ele quer a que foi incorretamente grifado. Incorretamente grifado. A que não foi grifado de maneira correta. Pessoal, tenha muito cuidado com essas questões que pede o errado. Muita gente vai lá e já marca, e já marca a opção, a letra A, porque já quer resolver as outras, mas tenha muito cuidado. Um pressentimento terrível tomou conta de todos. E aí, pessoal? O que foi que tomou conta de todos? Um pressentimento, não é não? Um pressentimento. Opa! Um pressentimento é que seria o quê? Que seria o sujeito, e não todos. Belezinha? Letra A. Sabe que história é essa aí? Como foi que você identificou o sujeito? Oxe, como é que nós vamos conseguir identificar o sujeito? Pergunte aí, ó, o que ou quem antes do verbo. Beleza? O que ou quem antes do verbo. Se você fizer essa perguntinha aqui, ó, na maioria dos casos você consegue identificar o sujeito. Vamos ver se conseguimos mesmo? Veja aí na letra B, ó. Nenhum colega meu esteve na festa. Quem é que não esteve na festa? Nenhum colega meu esteve na festa. Opa, nenhum colega. Núcleo do sujeito, colega, tá corretíssimo. Beleza? É só você fazer aquela perguntinha, ó, antes do verbo. De vez em quando, novos interessados se apresentam. O que se apresentam de vez em quando? Ou quem se apresenta de vez em quando? Novos interessados, ó. Corretamente. Só perguntar aqui, ó, o quem. Beleza? Todas as cartas estavam sobre a mesa. Quem estava sobre a mesa? Ou o que estava sobre a mesa? Todas as cartas. Beleza? Então, o que estava sobre a mesa? Todas as cartas. Tranquilidade? Carolina chorava compulsivamente. Quem que chorava, pessoal? Quem chorava? Carolina. Então, também está correto. Belezinha? Tranquilidade? Muito cuidado. Existe uma frasezinha que eu encontrei, se eu não me engano, na gramática, e eu não sei se ele pega de uma questão, é uma frase dele,
se eu não me engano, deve ser de alguma questão, eu peguei numa gramática, que é o importante é língua portuguesa. O importante é língua portuguesa. Você está percebendo essa frase? Na sua cabeça, automaticamente, beleza? Automaticamente, você vai dizer que o sujeito será justamente língua portuguesa. Belezinha? Vai ser língua portuguesa. Porque você percebe o nome próprio, por aí vai. Mas você esquece que a pergunta deve ser feita onde? Antes do verbo. Belezinha? Ó? Antes do verbo. Aí eu lhe pergunto antes do verbo, ó, o que é importante? O que é língua portuguesa? Essa seria a pergunta. Ó. O que é língua portuguesa? Então você vai ter como resposta de sujeito o importante. Sabe, o mais importante é uma característica de alguma coisa, é um adjetivo. Eu sei, mas só que ele está diante de um determinante, ó. Então isso aqui é o quê? Uma expressão substantivada. Ele virou sujeito através dessa substantivação do termo. Belezinha? Então, lembre disso. A pergunta é antes do verbo. É tanto que eu coloquei aqui para vocês, ó. Pergunte antes do verbo. Tranquilo? Belezinha até agora? Beleza, né? Alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar aí e sempre estarei aqui. Beleza? Então, segunda questão, letra A. Vamos nós. Terceira questão. Quando me procurar o desencanto, eu direi, sereno e confiante, que a vida não me foi de todo inútil. Pessoal, a dica aqui não é somente para a língua portuguesa, a parte gramatical e resolver as questões. A dica aqui também vai ser um pouco mais sobre redação. Quando você ler essa frase, você percebe que essa questão ela não está no seu sentido direto. Sabe o que seria uma questão na sua ordem direta? A ordem direta, pessoal, a ordem direta, ela é composta justamente por sujeito e predicado. Beleza? Sujeito e predicado. Você percebe que aqui, ó, a gente primeiro tem que encontrar o sujeito para depois perceber como é que a frase corre. Belezinha? Como é que a frase tem o seu sentido direto. Sabe por que você disse que essa dica ela é meio que de redação? Porque quando você investe, quando você coloca o predicado primeiro, ou coloca o sujeito entre dois predicados e por aí vai, você acaba invertendo a oração. Isso, dentro de uma perspectiva estilística, é chamado de hipérbato, beleza? E se essa inversão ela for muito abrupta, o nome disso será síntese, beleza? Que é o que ocorre lá no hino nacional. Inclusive, nós vamos ter uma questão de hino nacional aqui. Vamos colocar na ordem direta o hino nacional. Simon, eu não posso fazer isso dentro da minha redação? Cara, as figuras de linguagem são recursos linguísticos, estilísticos, para dar uma ênfase a alguma coisa que você quer dizer, a algum assunto que você quer passar. Geralmente, a redação, aquela redação dissertativa, expositiva, argumentativa, ela tem que ter uma linguagem direta. É uma redação que deve ter uma linguagem direta e simples.
Quando você pega as figuras de linguagem, seja qualquer uma, seja qual for a figura de linguagem, o que é que você está fazendo? Você está dando margem ao leitor a interpretar o seu texto. É por isso que as figuras de linguagem, elas estão mais ligadas, ou estão ligadas diretamente ao texto literário. Beleza? Não sei se vocês lembram, quando a gente estava vendo figuras de linguagem, eu falei com vocês, a diferença entre jogo de palavras, jogo de ideias, né, que é o cultismo e o conceptismo lá do barroco. Então, se você for analisar as obras literárias, vocês vão perceber basicamente que são recursos linguísticos e quase sempre, a maioria das vezes, você pode ser interpretado, o seu texto poderá ser interpretado, ou seja, ele pode ser polissêmico, ele pode ter mais de um sentido. Isso não é o que a sua redação quer. Ela tem que ser direta e objetiva, ok? É como se você buscasse atingir diretamente o leitor. É isso que a sua redação quer, beleza? Hoje, por exemplo, saiu a nota do Enem. E muitas daquelas notas extraordinárias, você pode ter certeza, é um texto simples que vai direto ao ponto. É só isso que o texto precisa. Simplicidade. Ir direto ao ponto. E acabou. Belezinha? Então, quando você tiver essas inversões sintáticas que você escreveu na hora da sua redação, perceba, não, deixa eu colocar isso aqui na ordem direta, deixa eu dar um tom objetivo ao meu texto. Pelo menos é uma dica. Não sei se você pretende fazer algum concurso que precise de redação. Se precisar, lembre, seja objetivo e coloque as suas frases na ordem direta. Beleza? Veja aí, ó, quando me procurar o desencanto, eu direi sereno e confiante que a vida não me foi de todo inútil. Frase bonita, né? Veja só. Veja só o que é que aconteceu. Aqui, pessoal, você vai lá e pergunta, né? Quem foi procurar? O desencanto, quando me procurar, eu direi sereno e confiante que a vida não me foi de todo inútil. Opa! Perceberam aí? O desencanto, o desencanto quando me procurar, eu direi sereno e confiante que a vida não me foi de todo inútil. Pessoal, isso aqui será o nosso sujeito. Belezinha? O desencanto quando me procurar. Então você percebe, ó, que aqui nós temos o sujeito. E é um sujeito simples, que é justamente aquele sujeito que possui apenas um núcleo. Belezinha? Possui apenas um núcleo. Então aqui seria letra C de casa. Aí você me pergunta, sabe por que não é letra C, eu elíptico? Pessoal, o eu não vai ser um sujeito elíptico. Ele está aqui oculto, o eu, não, ele está aparecendo, ó. Então ele não vai ser elíptico, ele será simples, beleza? Não esqueça disso. Indeterminado, não. Lembrando que pode ser um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Você lembra? O que é um sujeito indeterminado? É quando você tem a terceira pessoa do plural, sem menção anterior, beleza? Sem menção anterior. Eu costumo dizer que é o sujeito da fofoca. É aquele sujeito que você fala e por aí vai. Me disseram, ó, disseram. Terceira pessoa do plural. Me disseram que viram fulano de tal. Viram fulano de tal. Perceberam? É o sujeito da fofoca. Você também vai ter como sujeito indeterminado o verbo transitivo indireto, o verbo de ligação e o verbo intransitivo mais a partícula se. Essa partícula se, pessoal,
ela será indeterminada, um índice de determinação do sujeito, beleza? Será um índice de indeterminação do sujeito. Pelas opções, viu, Jonas? Como eu sei que a questão está pedindo o sujeito, pelas opções, indeterminado, inexistente, elíptico, são termos ligados ao sujeito, beleza? São termos ligados ao sujeito. Sujeito simples, sujeito oculto, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, e sujeito oracional. São os nossos 6 tipos de sujeito. Se você tiver esses termos entre as opções, a questão vai pedir exatamente isso. Beleza? Tranquilidade? Então vamos nós. Então você pode ter, todos esses verbos mais a partícula se, e ela funcionará como índice de determinação do sujeito. Simon, como é que fica isso na prática? Vamos nós, Verbo transitivo indireto mais a partícula se. Precisa-se de novos jogadores. Perceberam aí, Precisa-se de novos jogadores. Aí eu faço uma análise sintática, precisa, verbo transitivo indireto. Aí você vai perceber que nós temos aqui o índice de determinação do sujeito. Porque, querendo ou não, pessoal, não tem como você aqui dizer quem é o sujeito. Precisa-se de novos jogadores. Mas sim, mas quem é que precisa? Perceberam? Tranquilidade até aí? Veja só. Verbo de ligação. Anda-se bem. Anda-se bem por aqui. Perceberam aí, Anda-se bem por aqui. Você percebe que bem aqui eu tenho um verbo de ligação, que é aquele verbo que demonstra estado ou mudança de estado. Beleza? O verbo de ligação, pessoal, ele pode ser chamado de copulativo ou relacional. Copulativo ou relacional. Belezinha? Não esqueçam disso. Copulativo ou relacional. Aí ele demonstra estado, mudança de estado e por aí vai. Beleza? E aqui eu vou ter justamente o índice de indeterminação do sujeito. É uma das funções que o se vai ter. Belezinha? Uma das funções dele. Tranquilidade? Vamos nós. E por último, você tem aí o verbo intransitivo. Morre-se muito no Brasil. Morre-se muito no Brasil. Pessoal, quem é que morre muito no Brasil? Não tem como a gente identificar, beleza? Verbo intransitivo, índice de indeterminação do sujeito. Ok? Perceberam aí como é que funciona basicamente? Pessoal, uma informação sobre o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, né? Ele não vai precisar de alguma informação além para fazer sentido a frase. Quando eu digo ela morreu, você percebe muito bem, beleza? Que aquela frase, ela morreu, ela vem com o sentido completo. Por quê? Porque o verbo morrer, ele é intransitivo. Ele não precisa desse certo complemento, dessa informação além. Belezinha? Pronto. Uma observação até que interessante para você colocar aí
no seu bloco de anotações, no seu bloco de notas e por aí vai. Às vezes, pessoal, o verbo transitivo direto mais a partícula se, ele também vai dar a ideia de indeterminação do sujeito, principalmente quando o objeto direto dele for preposicionado, beleza? Quando o objeto direto dele for preposicionado. Simon, tem um exemplo? Tem, ó. Amava-se a Deus. Perceberam? O verbo amar é um verbo transitivo direto. Beleza? Você percebe que a Deus será o objeto direto. Porém, ó, tem uma preposição. Logo, aqui nós vamos ter um objeto direto preposicionado. Esse objeto direto preposicionado, com a partícula se, ó, o índice de indeterminação do sujeito, vai dar essa ideia de indeterminação. Belezinha? Por que que eu estou dizendo isso? Alguns materiais de revisão, eles acabam condensando, trazendo só o verbo transitivo indireto, só o verbo de ligação, o verbo intransitivo, mais a partícula se. Beleza? Porque eles dizem muito assim, ó, verbo transitivo direto mais a partícula se, isso aí é voz passiva. Isso aí vai ser, o sujeito vai se transformar em, perdão, o objeto direto vai se transformar em sujeito paciente. Mas calma, às vezes o verbo transitivo direto mais o se, e quando o objeto direto dele for preposicionado, ele pode trazer sim uma ideia de indeterminação do sujeito. Você encontra essa informação em Pablo, em Bechara, em, sei lá, grandes gramáticos, Sacone, belezinha? Então você consegue identificar perfeitamente essa informação. Fernando Pestana, beleza? Pestana fala muito nisso, grande Pestana, beleza? Então, gabarito da terceira questão, letra C. Nós estamos demorando nas questões para fazer essa revisão bacana. Beleza? Quarta questão. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E aí, pessoal? Você lembra do hino nacional? Você sabe cantar o hino nacional? Não sabe? Se sabe, é só a primeira parte. E só sabe cantar a primeira parte ainda é mal. Pois é. Então, veja essa questão. O que é que ele pede? O sujeito da afirmação com que se inicia o hino nacional brasileiro é. E aí, pessoal? Qual será o nosso sujeito? Primeira coisa que você deve fazer é colocar esses versos, né? Acho que é do Duque Estrada, né? Acho que é do Duque Estrada a letra, salvo engano. É um hino muito bonito, o hino nacional, um dos hinos mais bonitos que eu já vi na vida. E olha que eu tenho mania de ler hino, adoro hino. E é uma das poucas coisas que me emocionam até hoje, é o hino nacional. Falar dos meus pais, falar do meu filho e o hino nacional. São as coisas que me emocionam bastante, assim. Não sei por que escutar o hino me deixa esquisito, assim, me deixa meio que emocionado. Eu fico com o olho marejado e por aí vai. Não é nem porque é época de Copa ou não. No momento que tocar o hino nacional, eu fico já, sei lá, meio que emocionado. Não sei por quê. Mas vamos colocar na ordem direta isso aí, né? Vamos colocar na ordem direta. Opa, deixa eu apagar aqui. Coloca aí o que lhe deixa emocionado. O dinheiro na conta tá chegando o dia primeiro, hein, pessoal? O dia primeiro tá chegando, então você vai ficar emocionado quando o dinheiro cair na sua conta e vai ficar mais emocionado ainda quando ele for embora pagando os boletos, né? Você vai ficar emocionado duas vezes. Então, o dia do pagamento é sempre importante, de um jeito ou de outro, beleza? E sem comprar ovos de Páscoa, aqueles ovos
que custa um olho da cara, pelo amor de Deus. Eu já estou fazendo ali uns brigadeiros de panela. Quem quiser vai comer brigadeiro de panela na Páscoa. Então veja aí, ó, ordem, colocando na ordem. Deixa eu ser mais específico. Deixa eu botar aqui ordem direta, né? Fica melhor. Ordem direta. Pessoal, na ordem direta você vai ter justamente isso aqui, ó. As margens plácidas, não é isso? As margens plácidas, acho bonito, do Ipiranga. Deixa eu ver mais as margens plácidas do Ipiranga. Ouviram o brado. Ouviram o brado. Brado é grito, né? O brado retumbante, é isso? O brado retumbante, ó. As margens do Ipiranga, as margens plácidas do Ipiranga, ouviram o brado. Depois daqui você vem para cá, ó. O brado retumbante. Retumbante, ó. O brado retumbante. Brado retumbante de um povo heróico, né? De um povo heróico. Belezinha de um povo heróico. Pronto, assim fica a ordem direta do nosso hino nacional. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Eu, particularmente, acho essa versão da ordem direta um pouco, sei lá, né, um pouco sem graça. É melhor ainda na versão estendida, dar uma poeticidade, dar uma linguagem poética melhor ao que nós temos a passar. Belezinha? Se eu coloquei, pessoal, na ordem direta, é só você identificar o sujeito. Ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram brado retumbante de um povo heróico. Me diga aí, agora, qual é o sujeito dessa oração? Quem foi que ouviu o brado retumbante de um povo heróico? As margens plácidas do Ipiranga. Belezinha? Sujeito simples, viu, pessoal? Por que ele é um sujeito simples, Simon? Porque ele só vai ter um núcleo. Beleza? Só vai ter um núcleo. Então, você vai lá e marca a letra C de casa. Teve muita letra C, viu? Ou não? Teve, né? A primeira foi C. Teve muita letra C. Belezinha, pessoal? Sabe, eu posso praticar essa inversão sintática? Lembre do que eu falei na questão passada. Essa inversão sintática ela está mais ligada à produção literária, aos textos literários. Beleza? Lembre que a sua redação não é um texto literário, aquele texto que tem como finalidade fazer arte. Beleza? Emocionar. Não, você não quer emocionar, você quer simplesmente que a sua redação seja lida, compreendida e tenha uma nota muito próxima ou até mesmo a nota máxima. Belezinha, pessoal? Tranquilidade? Deixa eu só fazer uma observação sobre os tipos de sujeito. Você deve estar se perguntando quantos e quais são. 6 tipos de sujeito. Beleza? Eu vou começar de baixo para cima, não. Vou começar pelo último para você entender uma coisinha. O sujeito oracional, pessoal, é aquele sujeito que funciona como uma oração. Nossa, que gênio, né? Mas é justamente aquele sujeito que você vai ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, se você tiver aí o seu material em casa de revisão e o pessoal começar, aí você disse assim, meu professor nunca falou isso, meu professor
é aquilo, não bote a culpa no seu professor. Por que, que ele não falou quando estava estudando sujeito? Porque ele vai falar isso de uma maneira mais detalhada quando vocês estiverem estudando o quê? Quando vocês estiverem estudando justamente o que nós chamamos de período composto, orações subordinadas. Beleza? Por quê? Porque faz mais sentido estudar lá, já que o sujeito oracional, ele terá uma função de oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Você vai ter que estudar o quê? Função sintática do quê? E por aí vai. Então, não bote culpa no seu material ainda, e nem muito menos no seu professor, porque talvez ele deixou para detalhar lá nas orações subordinadas. Talvez não, certamente. Beleza? Aí você tem um sujeito simples, pessoal. Você vai ter o sujeito simples. O sujeito simples é aquele que possui um núcleo explícito. Um núcleo explícito. Depois você tem um sujeito composto. Eu acredito que você lembra, que é aquele que possui mais de um núcleo explícito, beleza? Mais de um núcleo explícito. Depois vem um sujeito oculto, e a gente já falou sobre ele, que você consegue identificá-lo facilmente, porém ele não está lá, porque ele está de maneira implícita. Ele está de maneira implícita, ele está de maneira elíptica, e você consegue encontrar através da sua desinência. Por isso ele é chamado de desinencial. Beleza? Desinencial. E você tem como quarto o sujeito indeterminado. Indeterminado, que é aquele sujeito que nós já falamos aqui na questão anterior. Beleza? E por último, o sujeito inexistente. Sujeito inexistente, ok? Que você vai ter verbos impessoais e também aqueles verbos que demonstram fenômeno natural. Belezinha? Verbos que demonstram fenômeno natural. Deixa eu só fazer uma observação sobre esses verbos que demonstram fenômeno natural. Se o verbo que demonstra fenômeno natural, vou botar aqui, ó, verbo que demonstra fenômeno natural, ele estiver no seu sentido literal, se ele estiver no seu sentido literal, você terá o quê? Uma oração sem sujeito. Ou seja, você vai ter um sujeito inexistente. Belezinha? Agora, se esse verbo que demonstra fenômeno natural, ele estiver no seu sentido figurado, se ele estiver no seu sentido figurado, você pode encontrar o sujeito. Ou seja, você vai ter um sujeito determinado. Um sujeito determinado. Belezinha? Não esqueçam disso. Sabe, poderia dar um exemplo? Agora. Veja aqui, ó. Choveu ontem. Choveu ontem. Você percebe que esse verbo aqui, ó, ele demonstra fenômeno natural. E ele está no seu sentido o quê? Ele está no seu sentido literal. Então, aqui nós temos uma oração sem sujeito. Agora, esse aqui, ó, choveu, criança, no aniversário. Opa, botei o acento no lugar errado. Aniversário. No aniversário do meu filho. Pessoal, tem como chover criança? Tem?
Tem como chover criança? Não tem, né? Então, chover o quê, pessoal? Criança. Você já consegue determinar o sujeito. Por quê? Porque o verbo ele está no seu sentido figurado. Belezinha? Você sabe por que, que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das questões, ou tem muitas questões, não vou dizer a maioria, me perdoe, mas muitas questões, só de sacanagem, ela bota lá, choveu não sei o quê. Aí o que que acontece? O cara vê a palavra chover, ele diz assim, ó, verbo que demonstra fenômeno da natureza, fenômeno natural, oração sem sujeito. Mas você tem que ter muita calma mesmo, beleza? E se a banca for aquela do certo ou errado, diz assim, ó, todas as vezes que nós tivermos um verbo que demonstra fenômeno da natureza, nós temos uma oração sem sujeito, calma lá. Se esse verbo estiver no seu sentido literal, sim, mas ele pode estar no sentido figurado. Só a presença do verbo demonstrando o fenômeno da natureza, como chover, nevar, não vai dizer automaticamente que a oração é sem sujeito. Eu preciso entender o contexto, ler o restante da frase. Beleza? Ou até mesmo analisar o diálogo, que pode vir justamente junto do texto lá, da interpretação textual. Um diálogo. Então, eu preciso saber o que foi dito antes, o que, é que será dito depois, para eu entender o contexto e marcar a opção correta, ou afirmar se está correto ou errado. Beleza? Não esqueçam disso. Próxima questão. Essa questãozinha aqui é a letra C. Próxima questão. Só num caso, a oração é sem sujeito. Identifique-a. Somente tem um caso aí que a oração será sem sujeito. Aí eu lhe pergunto, em qual caso? Coloquei para vocês que a oração sem sujeito, verbos impessoais, pode ser também verbos de fenômeno da natureza e por aí vai. Beleza? E aí, pessoal? Algum palpite? Vá analisando aos poucos as orações. Roubaram o carro do meu pai. E aí, pessoal? Roubaram o carro do meu pai. O que é que você acha aí? Perdão, pessoal. Roubaram o carro do meu pai. Quem foi que roubou, pessoal? Ninguém sabe, né? Então aqui, ó, você terá justamente o quê? Terceira pessoa do plural. Belezinha? Terceira pessoa do plural. Tranquilidade? Terceira pessoa do plural sem menção anterior é o quê? Sujeito indeterminado. Belezinha? Sujeito indeterminado. Tranquilidade? Houve. Eita, desculpa, pessoal. A garganta tá daquele jeito. Ave Maria. Só um momento. Agora vai. É porque é terça-feira, né? Hoje ainda. Letra D, pessoal. Olha aí a letra D.
Choveu intensamente nesse fim de semana. E aí, pessoal? Choveu é o quê? Choveu é o quê, pessoal? Choveu é exatamente um verbo que demonstra fenômeno natural. Beleza? Um verbo que demonstra fenômeno natural. Quando eu tiver um verbo que demonstra fenômeno natural, no seu sentido o quê? Literal. Adivinha o quê, ó? O que é que vai fazer? Isso aqui será uma oração sem sujeito. Ou até mesmo que nós chamamos de sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Belezinha? Tranquilidade? Então, letra D de dado. De um professor meu falou D de jeans. Eu sei que é uma besteira, sei que jeans não se escreve com D, mas eu achei muito bem bolado isso. Eu, caramba, poxa, que massa. Ele tem noção, né, dessa questão fonológica. O fonema que a letra J, nesse caso, faz, né, tipo, produz um fonema de D, né, o jeans, né, por aí vai. Interessante, ó, pode até cair numa prova, beleza? Tranquilidade, pessoal. Belezinha? Vamos nós. Agora deu uma travada na garganta, fiquei preocupado. Por conta desse advento da tecnologia, das aulas remotas, a gente não consegue ter aquele descanso. Como assim? Geralmente, em aulas online, que o professor está lá e tal, há uma edição e por aí vai. Mas em outras aulas, o professor está lá ao vivaço mesmo e aquilo fica daquela forma, da maneira mais, como é que eu posso dizer, mais rústica possível. Então você vê o professor apagando e por aí vai. Nesse momento do apagar, o professor consegue descansar a voz, consegue relaxar um pouco. Quando é dessa forma, o professor ele não para de falar. Não sei se vocês perceberam, ó, mas a gente está quase terminando a nossa aula. Então a gente teve, sei lá, 1 hora e pouco de falácia, né? Eu só falando aqui, emitindo som e por aí vai. Quando era nas aulas normais, presenciais, quando a vida era normal, antes mesmo da pandemia, esse momento era um momento onde realmente o professor apagava o quadro, saía de uma turma para outra, percebe? Então ele ia descansando a voz, ele ia descansando, tirando aquela tensão e por aí vai. Não estou dizendo que, perdão, eu não estou dizendo aqui que dar aula deixa a gente tenso. Eu, por exemplo, eu amo dar aula, eu sou muito fã do meu trabalho e eu gosto muito de trabalhar dando aula e por aí vai. É a única coisa que eu sei fazer direito, que é dar aulas. Mas quando a gente está aqui, longe daquele olho no olho, quando os alunos se tornam ícones, né? Que o que o professor vê são apenas os íconezinhos lá, isso traz uma tensão para a gente. Quando era presencial, essa tensão era justamente dada pelo envolvimento do professor com a matéria. Imagine só você tendo uma aula de literatura, realismo, naturalismo, traiu ou não traiu, o cortiço, né? No caso do traiu ou não traiu, é no casmurro, mas naturalismo é o cortiço. Então traz uma tensão, traz aquele envolvimento. Então fica todo mundo muito envolvido com a aula. Mas aqui não, aqui o desgaste é outro, o desgaste é pelo modo que a gente senta, a cadeira nem sempre é tão boa, e a gente não para de falar. Por mais que hoje seja ainda terça-feira, mas a nossa voz, a nossa garganta, ela acaba já dando umas travadas, e por aí vai. Alguns não têm isso, outros têm e às vezes não, e por aí vai. Beleza? Eu acredito que depois que essa pandemia passar, e logo vai passar, se Deus quiser,
o mundo inteiro precisava de um ano de férias, sabe? E todas as profissões, né? Imagine só, um ano de férias seria perfeito. Por quê, sabe? Para todo mundo relaxar, todo mundo descansar, todo mundo tirar essas energias, como falam em outros segmentos religiosos, todo esse caé, né? Tirar as tensões, o mal olhado, tudo, para ver se a gente conseguia reativar o nosso modo social, ou sociável, no caso, porque a gente vai precisar muito. Depois que isso tudo passar, a gente vai precisar muito da ajuda dos psicólogos, dos psiquiatras e por aí vai. Beleza? E os professores são aqueles que vão precisar ainda mais. Acredite. Vamos nós. Sexta questão, vamos nós. PUC São Paulo. Identifique a alternativa que contém uma oração sem sujeito. É quase igual àquela outra, a sexta questão, né? Ontem fez muito calor. Vive-se bem em apartamentos. Existem muitos apartamentos à venda. O dia de ontem foi muito quente. Vende-se, ou vendem-se, perdão, apartamentos. E aí, pessoal, você marcaria qual? Sexta questão. Ontem fez muito calor. Mostra fenômeno natural. Beleza, pessoal? Mostra fenômeno natural, lembre disso. E o verbo está no seu sentido literal. Beleza? Ele está no seu sentido literal. Vive-se bem em apartamentos. O verbo viver. E aí, verbo intransitivo, não é? Verbo intransitivo mais a partícula se. Quando eu tiver o verbo intransitivo mais a partícula se, o meu sujeito ele será indeterminado. Indeterminado. Existem muitos apartamentos à venda. O que é que existe? Muitos apartamentos. Sujeito o quê, pessoal? Sujeito simples. Beleza? Sujeito simples. O dia de ontem foi muito quente. O que foi muito quente ontem? Ou o que foi muito quente? O dia de ontem. O dia. Sujeito simples. Por que é simples? Porque ele possui um núcleo explícito. Vendem-se apartamentos. Aí eu quero que você pare. A gente falta 10 minutinhos para terminar essa aula, mas eu preciso lembrar desse conteúdo para vocês. Posso lá? Vamos lá. A palavra vender, o verbo vender, é um verbo transitivo direto. E bem aqui eu tenho justamente o se. Esse se é uma partícula apassivadora, ou seja, eu estou falando de voz passiva. E se eu estou falando de voz passiva, pessoal, voz passiva, vou botar bem aqui, ó, voz passiva, eu tenho que lembrar uma coisinha para vocês. Eu tenho duas vozes passivas, que é a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Aí você me pergunta, Sayão, qual é a diferença? A sintética é aquela que tem menos termos. E a analítica é aquela que vai ter mais termos. Belezinha? Como é que funciona isso na prática? Na prática, pessoal, funciona assim, ó. Vendem-se apartamentos. Eu tenho dois termos. Aqui eu vou ter dois termos. Aí muitas pessoas dizem assim, e o se? O se ele está ligado ao verbo vender. Beleza? O se ele está ligado ao verbo vender. Esse item é justamente a voz passiva o quê? Voz passiva sintética, que é a que tem menos termos. Por quê? Porque essa voz passiva ela é chamada também de voz passiva o quê? Pronominal.
que é aquela que carrega o pronome apassivador. Simon, mas como é que ficaria a voz passiva analítica? É aquela que tem mais termos. Veja, apartamentos, apartamentos são vendidos. Apartamentos são vendidos. Perceberam? Você percebe, ó, que aqui eu vou ter, perdão, aqui eu vou ter 1, 2, 3 termos. Perceberam? Então aqui eu vou ter mais termos, logo essa voz aqui será a analítica. Belezinha? A voz sintética é aquela que vai sintetizar. Outra informação interessante sobre a voz passiva é que nem todos os verbos eles vão para a voz passiva. Somente os verbos transitivos direto e os verbos bitransitivos, ou seja, aquele verbo transitivo direto e indireto. Belezinha? Por exemplo, vender, ok? O verbo vender é um verbo transitivo direto. Então, ele vai para a voz passiva, ok? Uma observação muito importante, que sempre cai em prova, sobre voz passiva. Pessoal, todas as vezes que você tiver na voz passiva, o seu objeto, ele virará um sujeito paciente. Saibam como é que eu sei que ele vai virar um sujeito paciente? É só você colocar na voz analítica, voz passiva analítica. Você percebe, ó, que aqui, ó, quem são vendidos? Quem são vendidos? Apartamentos. Então, apartamentos será o meu sujeito. Perceberam? Agora, nessa frase aqui, eu vou até reescrever essa frase. Vendem-se apartamentos. Vendem-se apartamentos. Olha só isso aqui, ó. Você percebe que o vender, eu vou até mudar aqui de cor para você não confundir. O vender é um verbo transitivo quê? Um verbo transitivo direto. Você sabe o que é que a banca faz? Na letra A, ela já coloca lá, ó, objeto direto. Por quê? Verbo transitivo direto pede um complemento de objeto direto. A cabeça do concurseiro, ela vai exatamente dessa forma. Beleza? Ela vai exatamente dessa forma. Aí você fica assim, putz, cara, e agora? Letra A, ó, marcou, perdeu a questão. Eu estou dizendo para vocês que todas as vezes que você estiver falando de voz passiva, você vai perceber que o objeto direto, ele vai se transformar, ele deixará de ser objeto para se tornar um sujeito paciente. Saibam que é um sujeito paciente. É um sujeito que sofre a ação do verbo. Você percebe que o sujeito, nesse caso, está sofrendo a ação de ser vendido. Não é não? Apartamentos são vendidos. Vendem-se apartamentos. Perceberam? Então está sofrendo a ação do verbo. Não esqueça. Primeira coisa, voz passiva, temos duas, sintética e analítica. A sintética, menos termos. A analítica, mais termos. Belezinha? É todo verbo que vai para a voz passiva? Não, não vai. Beleza? Somente o verbo transitivo direto e o verbo bitransitivo, que é aquele verbo transitivo direto e indireto, que é aquele que pede dois complementos. Um sem preposição e com preposição, como o verbo dar, doar e por aí vai. Beleza? E quando você estiver analisando de maneira sintática, você lembra que o objeto direto ele vai se transformar em um sujeito paciente. Belezinha? Tranquilidade? Não esqueça disso.
isso costumeiramente cai em prova. Independente do concurso que você vai fazer, vai cair em prova. Beleza? Tenha muito cuidado com os concursos ou questões da área militar, porque esses concursos eles são mais gramatiqueiros. Ele pede uma análise da gramática normativa um pouco mais minuciosa, que é tipo o que a gente fez hoje, ao longo das questões. Belezinha, pessoal? Tranquilidade? Beleza, beleza. Agradeço a presença de todos e, logicamente, até a próxima. Beleza? Valeu. Se cuidem e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.